frequência você tem a opção de mexer pelo menu. Como que a gente mexe pelo menu? Através do cursor. 7. Aumenta a frequência, back diminui. Você pode usar por essa forma ou por esse botão de atalho, que tem a opção de posição do foco e frequência. Apertando, ele altera para frequência. Girando, você altera a frequência. Então, quanto menor a frequência, maior a profundidade que você alcança. Só que perde um pouco de definição. E quanto maior a frequência, você ganha definição de imagem, só que perde profundidade. A gente usa frequências menores para estruturas profundas e para cachorro grande ou muito gordo. E a gente usa uma frequência maior para cães pequenos, gato, e para estruturas superficiais, para você ganhar definição e não precisa de profundidade. No microconvexo, quando você for aumentando a frequência, vai aparecer esse H. Esse H no micro é a harmônica da frequência 8 e a harmônica da frequência 9. A gente usa a harmônica para ter uma definição de borda melhor, tirar artefatos da imagem e dar um contraste melhor para essa imagem. A gente usa mais a harmônica para analisar bexiga, vaso, vesícula, tudo que precisa de contraste. Outra coisa muito importante é o foco. O foco é essa setinha, tá? Essa setinha tem que sempre estar no meio da estrutura que você está analisando. Você consegue alterar pelo menu, né? Apertando o 7. Mas eu acho muito ruim, porque como a gente tem que alterar durante todo o exame, eu prefiro mexer pelo botão de atalho. Então a posição do foco é o FPOS, tá? Então é só ver se está acesa a luzinha no FPOS. Girando esse botão, você consegue alterar a posição do foco. O foco tem que sempre estar no meio da estrutura que você está analisando. Por quê? Porque é onde o foco está apontando, é onde tem a melhor resolução de imagem daquela região. Então, se você colocar o foco na posição errada, você não vai ter a melhor resolução na estrutura que você está analisando, tá? Então, sempre deixar o foco no meio da estrutura que você está analisando para ter uma melhor resolução de imagem daquela região. O TGC é uma compensação do ganho na horizontal. Então, você altera o ganho em determinada região da imagem. Lembrar de sempre começar o exame com ele centralizado e alterar conforme a estrutura. Por exemplo, a bexiga. Quando a gente coloca a bexiga na tela, fica muito branco embaixo, fica aquele ganho estourado embaixo da bexiga. Então a gente altera com o TGC, a gente diminui o ganho naquela região para conseguir visualizar estruturas embaixo da bexiga. Então o TGC é uma compensação do ganho na horizontal. Esse botão ele tem duas funções, profundidade e zoom. Para alterar a profundidade, girando para a direita você aumenta a profundidade e girando para a esquerda você diminui a profundidade. A gente aumenta a profundidade quando o cachorro é muito grande ou a estrutura é muito profunda. Por exemplo, o fígado. O fígado a gente tem que aumentar a profundidade até aparecer a interface diafragmática, para ver se o órgão está inteiro na tela. E a gente diminui a profundidade quando o órgão é muito superficial. Às vezes, a profundidade não está adequada e o órgão fica pequenininho aqui na tela. Então, a gente diminui a profundidade para aproximar e centralizar ele na tela. E esse botão também tem a função de zoom. Apertando esse botão, altera para zoom. Girando esse botão, você altera o tamanho do box. E com o trackball, você seleciona qual posição você quer dar zoom. Apertou de novo, ele vai dar zoom daquela região da imagem. Para voltar para a profundidade, aperta de novo. O ganho, ele aumenta o brilho total da imagem. Então, ele aumenta ou diminui o brilho total da imagem. Ele não interfere em contraste de imagem.